meditando, como estamos, o Evangelho de Marcos, que o Espírito Santo nos ajude a compreender sempre mais a palavra de Deus. Na parábola do semeador, no capítulo 4 de Marcos, no meio da parábola, Jesus conta a parábola, depois explica, e entre uma coisa e outra, há uma pergunta que é feita a Jesus pelos 12. Os 12 o interrogaram sobre as parábolas. E Jesus respondeu: a vós foi dado o mistério do reino de Deus, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Já refletimos também sobre isso, mas temos que voltar aqui para dizer por que Jesus contou esta parábola e a explicou em particular aos seus discípulos. Então, Jesus cita o profeta Isaías e diz: para que, vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, a impressão que se tem ao ouvir esta frase é que Jesus fala ao povo em parábola para que o povo não se converta. É o que está escrito. E explica aos apóstolos porque eles são do grupo de Jesus e eles então eles não necessitariam de conversão, ou pelo menos eles têm que compreender tudo profundamente. Poderíamos dizer, Jesus não quer converter todo mundo agora para deixar um pouco de trabalho aos seus apóstolos. Então ele vai explicar as coisas aos apóstolos para que eles trabalhem depois. Mas, na realidade, como se diz, quem comenta estas passagens do Evangelho, a parábola contém alguma coisa polêmica que é dirigida ao bom entendedor. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ao bom entendedor, meia palavra basta. Então, alguma coisa é dita, você percebeu que o chapéu coube direitinho na sua cabeça, então vai pôr em prática. Ela tem alguma coisa. Aqui nesta parábola, por exemplo, de repente eu paro e digo: minha vida está cheia de pedra, é um terreno pedregoso que cria obstáculos para quem quer passar. Ou então eu vivo no meio de espinhos, qualquer coisa assim. Então ela tem uma mensagem para quem precisa ouvir. E nem convém explicar tudo para quem está ouvindo, porque a pessoa tem que tirar a conclusão. Ela tem que tirar a conclusão. Entre parênteses, os ritos litúrgicos são simbólicos e eles transmitem alguma coisa que se casa também com a mente, com o espírito daquele que está vendo. Às vezes as explicações tiram a beleza do que está acontecendo. A explicação demasiada até acaba estragando o rito naquilo que ele pretende ser. Né? E sobe o incenso de um turíbulo. Você explica, estraga, deixa que a pessoa entre naquilo e sinta o que está acontecendo. E assim com alguma coisa precisa explicar para a gente saber do que é que se trata, evidentemente. Mas a parábola também não precisa explicar tudo, ela jogou uma mensagem, você aplica a si mesmo, talvez de um jeito, e o outro vai aplicar de outro, segundo o coração aberto ou mais fechado daquele que ouviu. Agora, aqui há uma crítica, já ao dizer isso. Jesus está dizendo, entre nós, no meio do povo de Deus, há quem veja e não percebe, há quem ouça e não entenda, há quem não quer ser convertido. É uma crítica aos chefes, é uma crítica aos saduceus, é uma crítica aos fariseus, não a todos, mas a alguns que exerciam ali uma liderança forte e que, como no início do Evangelho, escribas, aqui como nome genérico, passam um ensinamento que não liberta o ser humano, mas, ao contrário, domina o ser humano. Um ensinamento que é muito mais um trabalho em favor da obra de Satanás do que da mensagem do próprio Deus. Por isso precisa ser purificado este ensinamento. Você veio para nos arruinar? Pergunta o diabo lá
na sinagoga de Cafarnaum. É o escriba que está perguntando isso a Jesus. O seu ensinamento está nos fazendo perder o emprego, está arruinando o nosso ensinamento. Você vê e não enxerga, você ouve e não entende, ou não quer entender. Talvez não queira entender. Então, Jesus entra com uma cunha da palavra de Deus para abrir o coração que se fecha. Nada fácil esse trabalho, e é o que ele diz que a parábola, no caso, pretende fazer. Há uma passagem do versículo 21 até o versículo 25 que a gente pode chamar de uma súmula de transição. De vez em quando, então, o evangelista, o escritor sagrado, faz um pequeno resumo dos acontecimentos e passa adiante para outros aspectos da mensagem. Aqui, no versículo 21 até o 25, se diz, Jesus dizia, quem traz uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Ao invés, não a traz para colocá-la no candelabro? Então, são pequenos ditos, alguns dizem parabolinhas, pequenas parábolas com mensagens rápidas. Né? Uma luz é para ser vista e iluminar. Nada há de oculto que não venha a ser manifesto e nada em segredo que não venha à luz do dia. Não se trata das coisas erradas que nós fizemos escondido, não. Se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai aparecer à luz do dia. Ela não vai ficar oculta, ela não vai ser aniquilada de forma alguma. Ela será manifesta. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Você é capaz de ouvir, então ouça aquilo que está sendo dito. Procure ouvir, procure pôr em prática. Não deixe que o demônio leve a palavra que cai no seu caminho. Cuidado com o que ouvis. De repente, uma frase desta. Cuidado com o que ouvis. Porque tem alguma coisa perigosa? Tem. Nem todos os ensinamentos são bons. Nem todos os ensinamentos nos levam ao Evangelho de Jesus. Alguns, com a ideia de voltar para trás por serem conservadores, para conservar a verdade inicial, param no caminho. Não chegam até a fonte, que é Jesus. Param no caminho em alguém. Gostei desta personalidade. Gostei do imperador Constantino e fico com ele, que foi um santo homem, que nos ajudou muito, mas vai para Jesus. Não pare no meio do caminho. Cuidado com o que ouvis, o ensinamento do escriba. Cuidado. Com a medida com que medis, será medido para vós e vos será acrescentado ainda mais. Medidas curtas, uma igreja fechada, uma igreja que condena, uma igreja que não tem compreensão, uma igreja que não tem misericórdia, uma igreja que vive muitas vezes na hipocrisia, diz uma coisa e faz outra. Cuidado com o que ouvis, cuidado com a medida com que você mede. Se você tiver uma medida larga, ainda será acrescentado mais. Pois ao que tem será dado, e ao que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Deus acrescenta a quem dá com generosidade. Quem é aquele que tem? É aquele que não tem porque deu. Por isso, Deus lhe acrescenta. Agora, aquele que tem porque não deu, não há espaço para ele. Não há espaço na vida dele. Tudo está cheio das coisas que ele amealhou para si mesmo. Se o Espírito de Deus quiser entrar nessa pessoa, não há espaço. Aqui sim, há um espaço que se abre. Isso é uma transição que o evangelista faz com recomendações pequenas, curtas, que são para meditar longamente. A luz é para iluminar. Suas qualidades ponha a serviço dos outros e desenvolva as suas qualidades. Sem preguiça, sem preguiça. A medida nossa, o julgamento,
Julgue os outros com largueza, né? Julgue os outros com amor. Julgue como você quer ser julgado. É tão bom quando alguém tem compreensão com a gente, né? Quando alguém compreende o porquê das minhas motivações, que em geral não compreendem, e que eu posso compreender também o porquê das motivações dos outros, né? São Paulo ensina que a gente deve olhar o outro sempre pensando que aquilo que ele faz para realizar a vontade de Deus. Ponha no outro uma boa intenção, não uma má intenção. E só deixe de afirmar isto se for comprovado que a intenção dele realmente não era boa. Que ele não estava procurando aquilo que era o melhor segundo a vontade de Deus. Ah, mas ele não faz como eu faço. Você é a medida da verdade? A medida da verdade é Deus, não você. Ah, mas eu tenho uma função na comunidade. Eu sou mais santo do que os outros. Continue assim, que você vai ver onde você vai terminar depois. Não, a medida tem que ser larga. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E Deus dê espaço para o Espírito. Não encha a sua vida de tantos convencimentos. Não seja tão convencido daquilo que você é. Dê um espaço de pobreza para que o Espírito Santo preencha com aquilo que ele tem de melhor.